Meus irmãos, bom dia. Privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Pastor Renê, Neuma, os meninos são amigos muito queridos e caminhamos junto lá em Poá e não poderíamos deixar de vir visitá-los aqui em Marialva, nessa oportunidade. Então é muito bom conhecê-los, conhecer a igreja que ele pastoreia, que eles frequentam neste momento. Então fica aqui um abraço a todos vocês da igreja lá de Poá, em São Paulo. É uma cidade pequenininha lá na Grande São Paulo, mas vocês indo lá para aquela região, fica o convite de ir lá nos conhecer quando for oportuno. O assunto que eu deixei, que eu tratei, para a gente conversar aqui nessa manhã, é um assunto doutrinário muito interessante, né? Tem a ver com ali os 5 pontos do calvinismo, que a gente chama de expiação limitada. Mas como introdução, o porquê estudar a doutrina, né? Por que isso é importante? Eu acho que esse, em particular, é um tema interessante porque isso amolda a nossa cosmovisão, isso nos ajuda a entender um pouco de como as coisas acontecem no plano da salvação, isso amolda, inclusive, aquilo que a gente pensa, como a gente comunica, como a gente fala sobre alguns temas. Então, acho que é importante e é sobre isso que nós trataremos um pouquinho, brevemente, aqui na manhã. Tá, o pastor já orou, então eu vou começar. Vou pedir ajuda ao Lucas, né, que está lá na mesa. Aí a gente vai passando aqui. É Luca, né? Tá joia. Próximo. Isso. Quando eu preparei essa aula, eu usei esse livro aqui chamado As Doutrinas da Graça. É um livro interessante e a capa dele tem uma curiosidade. Às vezes a gente bate o olho, passa batido. Mas o que a gente está vendo ali? Uma árvore com as suas folhas verdes, viçosas, uma árvore frondosa. Mas aonde está a raiz dessa árvore? Vamos fazer um combinado? Vocês não me conhecem, mas participem. Vamos interagindo, é tranquilo. Aonde estão as folhas dessa árvore? As folhas não, a raiz. Está em cima, apontando para o quê? Para quê? Se eu quero ter uma vida frutífera como cristão, as minhas raízes precisam estar firmadas no céu, no Senhor. Eu tenho que fazer uma menção que eu tenho que estar firme na palavra do Senhor. É dali que eu tiro o substrato para a vida cristã. E é ali que eu fico robusto, que nós ficaremos robustos como cristãos. E aí ventos de doutrinas não nos levarão, porque nós estaremos firmes na palavra, firmes na verdade. Então me chamou muita atenção a capa. Próximo, por favor. Como a gente bem conhece, desculpa, ficou pequeno ali, pode dar mais um? São os 5 pontos, como a gente conhece, do calvinismo, né? A tulipe, como bem conhecemos e muitas vezes nos orgulhamos tanto, mas estaremos focados principalmente no L, ali fazendo menção à expiação limitada. Como um comentário, vale dizer que esse termo, né? Ele também é chamado de expiação limitada ou expiação definida. Há quem chame também de redenção particular, fazendo menção que existe um povo de propriedade exclusiva do Senhor, do qual foi delimitado, a qual a obra de Cristo se dirige. Então, basicamente, é disso que estamos tratando aqui hoje também. Agora a pergunta, né? A morte de Cristo, ela foi suficiente, eu vou tratar um pouquinho mais disso. Mas a morte de Cristo, ela é poderosa, ela é suficiente para salvar a todos, em termos de capacidade, em termos de poder. Se existissem outros mundos, até lá ela também chegaria. Mas o ponto é, não se trata apenas da capacidade, trata-se também ao público ao qual o Senhor dirigiu o resultado, dirigiu a eficácia da salvação, e é disso que a gente vai tratar aqui hoje na nossa aula. Mas eu não vou fazer nenhum suspense para o final. Eu acho que vale a pena colocar desde o início, para que a gente trate os detalhes, olhando para o resultado que a gente já conhece. Todos serão salvos? É uma pergunta. Todos? Não, né? Quem são os salvos?
Aham, afirmar. O interesse. É pro bem e pro mal, né? Interessante a sua fala é porque o andar com Cristo, o amor de Cristo começa aqui. Então, se eu almejo estar com Cristo durante toda a eternidade, eu já desejarei estar com Ele andando aqui na terra também. A minha vida fará sentido peregrinando aqui na vida terrena, já andando com Cristo. Dificilmente alguém que não ama Cristo aqui na terra vai querer estar com quem ele não conhece durante toda a eternidade. Então, esse é um ponto que você tratou bem interessante, e o ponto de que realmente não são todos. E é isso que eu vou afirmar no começo e a gente vai tratar aqui. A obra de Cristo, ela é suficiente na verdade, mas ela tem um público destinado. Os eleitos que o próprio Senhor, o Senhor disse também muito bem, a gente não conhece. Os nossos olhos, eles se precipitam em julgar muitas vezes por aquilo que a gente enxerga. Claro, por outro lado, é pelos frutos que nós conheceremos, né, as árvores ali. Mas não nos cabe discernir quem vai ou quem não vai. Mas há uma certeza tácita e explícita. Cristo morreu pelos seus. Então a salvação se dedica a um público. E esse público são os santos do Senhor. Tomara a Deus que nós todos aqui sejamos esse povo. E não é pelas nossas obras. É por tão somente pelo mérito de Cristo alcançado e obtido na cruz do Calvário. Muitas vezes o andar, né, como nós presbíteros que somos, dá-se a impressão de que estamos numa obra que é pelos nossos méritos, e não é. É totalmente pelo mérito de Cristo, e é dado e concedido a quem Ele quer. Vamos caminhar. Convido que os irmãos abram, por favor, suas Bíblias em Romanos 8. Vamos ler do versículo 28 a 33. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Tem muito conteúdo aqui, nesse trecho, e ele já dá já dá bastante, né? A ideia de que os eleitos de Deus, então existe um público, existe pessoas ao qual o Senhor dedicou essa obra maravilhosa da cruz. E João 15, vou fazer a leitura, depois a gente caminha um pouco mais, João 15, versículo 16. O texto que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, dando a ideia também de quem nos escolheu. A obra veio a nós, mas ela nos foi trazida, ela nos foi dada, ela nos foi entregue. Temos responsabilidade? Temos sim. Existe nesse processo do chamado a resposta humana, mas a nossa capacidade de responder também nos fora dada pelo Senhor. Então, Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos capacita a responder até a nossa fé. A fé que temos nos foi dada por Deus. Então, é uma obra maravilhosa que começa no Senhor, está arraigada em Deus, passa por nós sim, mas ela termina novamente no Senhor. E se nós estivéssemos como fruto fora do Senhor, certamente murcharíamos e pelo caminho ficaríamos. Daí a necessidade de sempre estarmos ligados ao Senhor, nosso Deus maravilhoso. Próximo slide, por favor. Mas é muito importante a gente entender tem um glossário, um vocabulário que é importante que nós entendamos aqui, porque ele fala muito. Redenção. O que seria redenção? Nós lemos no texto de Romanos, a palavra apareceu lá. Significa comprar de volta, sinônimo de resgate, termo comercial usado até por banqueiros ou casas de penhores. E aparece em 1 Pedro 1, 18 e 19, Gálatas 3, 13 também. Quando alguém faz uma aplicação, depois de um tempo a gente faz o quê? Faz o resgate. Então, esse é o sentido dessa palavra. Próximo. Propiciação, termo religioso que significa desviar a ira. A propiciação pressupõe a ira de Deus contra o pecado, mas mostra como outra pessoa pode morrer para carregar essa ira em lugar do culpado. Romanos 3, 25. Era a ideia do cordeiro, ao qual a nossa culpa era posta sobre ele. E quando ele era então oferecido como propiciação, era sacrificado e nosso pecado morria então ali junto com o animal, apontando para a obra maravilhosa que viria, que era o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós olhamos para algo que já aconteceu. Nossos pecados foram lá mortos, mas no Antigo Testamento era o contrário. O ponto de vista do observador era anterior. Então aquele animal tipificava, simbolizava algo que estava por vir. É interessante também olhar para isso. O terceiro ponto, reconciliação, significa unificar ou estabelecer paz entre partes em conflito. Fomos reconciliados. Qual é o pressuposto por trás? Nós éramos inimigos de Deus. E a obra de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe reconciliação. De repente alguém mais desavisado fala assim: mas eu sou tão bom,
eu não fiz nada de errado. Talvez a nossa cultura, uma herança católica, nos traz a ideia disso. Eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Pecados comportamentais, morais. Eu sou bom. Mas se olharmos desde o Éden, o nosso pecado nos separou de Deus. A ira do Senhor estaria sobre nós se não fosse Cristo. Daí a necessidade de reconciliação com o nosso Senhor. Quando eu olho que eu estou nessa condição de pecado, que eu merecia a ira, aí sim se faz necessário que eu seja religado, que eu seja reconciliado com o Senhor. Quando a gente entende isso, a obra de Cristo na cruz do Calvário faz mais sentido. Eu passo a entender a necessidade que nós temos de depender dessa obra. Que aqueles méritos alcançados por Cristo fossem então estendidos a nós também. E a última palavra, expiação, significa unificar aquele que anteriormente estava em desacordo. É quase o mesmo sentido de reconciliação, mas aqui há o sentido de sacrifício. Aí sim, o cordeiro expiado, aquele que foi sacrificado para que essa reconciliação pudesse acontecer. Próximo, por favor. Aqui tem algumas perguntas que eu queria colocar. O que Deus pretendia fazer quando enviou seu Filho? É um ponto interessante. Próximo ponto. Jesus cumpriu o que se pretendia? Terceiro, a morte de Jesus Cristo realmente redimiu alguém? Próximo, a morte de Jesus foi uma expiação real? Veja que os termos que eu coloquei na definição anterior são aplicados aqui. Agora, pode pôr o próximo também. Talvez todos nós tenhamos facilidade em responder esses 4 primeiros. Mas pode ir mais um, mas o último, a morte de Cristo foi em favor de quem? Talvez aqui, numa igreja com a doutrina firme, pregada, estabelecida, que eu tenho certeza que o pastor René assim trabalha, já seja de conhecimento de todos. Mas quando a gente sai e conversa pelos rincões evangélicos, dos nossos irmãos evangélicos, não estou nos colocando numa posição de privilégio, não é isso. Nós temos tido a instrução, louvado seja Deus por isso. E nos compete de posse da instrução, instruir, levar essa verdade à frente, não para o nosso orgulho, mas para ratificar ainda mais a nossa dependência no Senhor. Mas a pergunta continua. A morte de Cristo foi em favor de quem? E nós já lemos um pouco disso. A morte de Cristo foi em favor dos eleitos, daqueles os quais o Pai escolheu, a qual a eficácia fora totalmente dedicada e destinada. Cristo, quando morreu, levou sobre si o seu pecado, o meu pecado, o pecado do seu Filho, esse que já nasceu e aquele que há de nascer ainda. A obra foi única, mas ela foi totalmente eficaz em sua eficácia. Então, louvado seja Deus, porque Cristo morreu pelo seu pecado, pelos pecados dos eleitos do Senhor. Isso nos leva a colocar por terra algumas afirmações que não são verdadeiras. Sabe quando você está nesse calor aqui de Marialva? Ontem bateu 39 graus. A gente estava no carro lá olhando, e aí você fala assim, nossa, que calor, né? Vamos entrar no ar-condicionado porque eu também sou filho de Deus, alguém pode dizer. E a gente escuta muito isso, eu também sou filho de Deus. E como o irmão colocou, teremos surpresas, felizmente ou infelizmente, um dia. E que Deus se apiede de nós, para que nós sejamos fruto e tenhamos a certeza, não orgulhosa, mas a certeza dependente em Cristo, de que nós somos parte desse povo redimido. Que isso tranquilize a nossa alma, que não haja desespero nosso, que ao ficarmos enfermos, porque geralmente é a hora que a gente pensa um pouco mais nisso, estou doente, estou abatido,
alguém da minha família está sofrendo, há uma condição de luto, que a gente se aproxima de alguém, de alguma família, ou mesmo na nossa casa, e aí bate o desespero. O que será? O que vai ser? O que me aguarda? O que aguarda a minha esposa? O que aguarda os meus filhos? E isso para nós crentes deveria ser motivo de tristeza? Sim, a morte, a dor é triste, mas desespero não, porque estamos arraigados no Senhor. É mesmo? Deus te abençoe. E é isso, há tristeza, mas há consolo dado pelo Senhor. Essa é a certeza, e obrigado pelo Senhor compartilhar o seu momento difícil, porque cada um de nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por dificuldade. E como o irmão Isaías compartilhou, ouvir alguém que está enfermo ter a paz que excede todo entendimento, isso confunde o mundo não tem isso. Só nós, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, temos essa paz. E nós temos que viver essa paz. E nós temos que compartilhar essa paz, porque o mundo não conhece essa paz. Essa paz é dada por Cristo a nós.
Agora eu queria fazer uma provocação e queria que os irmãos realmente olhassem para essas perguntas e buscassem respondê-las. Deus impôs sua devida ira a Cristo e ele sofreu as dores do inferno. Isso, ótimo. Parece próximos pontos ali, mas por todos os pecados de todos os homens, ou por todos os pecados de alguns homens, ou por alguns pecados de todos os homens. Pode pôr tudo, por favor. Se a primeira opção for a correta, então todos os homens irão para o céu, que é chamado de universalismo. Então não, Cristo não morreu por todos os pecados de todos os homens. Agora então sobra a opção B ou C. Agora, se a opção C fosse verdadeira, então todos os homens têm a responder por alguns pecados, e assim nenhum homem será salvo, ou seria salvo, pois ainda há pecado não pago, certo? Alguns pecados, não. Cristo morreu por todos os pecados de alguns homens. Como diz a palavra, Cristo morreu por muitos, não por todos. Próximo. Abra por favor a Bíblia. Quem pode me ajudar? Romanos 9, 17 a 22. Quem pode ler esse texto? Alguém pode ler para mim, por favor? Só levanta a mão, aí eu chamo depois para ler. Ok, obrigado. Segura um pouquinho, tá? Então é Romanos 9, de 17 a 22. E o próximo, Mateus 26, 24. Quem pode ler? Um de cada vez. Quem? Alguém? Pastor Renê, você me ajuda a ler nesse texto? Mateus 26, 24? Eu vou chamar daqui a pouquinho, tá? Bom, pode ler Romanos 9, 17 a 22, por favor. Para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer ter e também endurece a quem lhe casa. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ok, obrigado. Pastor Mateus 26, 24. O homem vai como está sendo investido, mas aqui na internet, o filho do homem está sendo entregue, está sendo traído. O homem toda não Ok. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que sim, nada disso. O pecado, o nosso pecado não pega o Senhor de surpresa. O Senhor sabe quem são os filhos da ira, quem são aqueles que receberão a sua graça. Mas a culpa do nosso pecado é tão somente nossa. Herdamos sim uma herança, não temos como escolher não pecar. Infelizmente, não temos mais essa opção. Através da culpa de Adão, nós herdamos isso desde o Éden para cá. Mas isso não é desculpa. A nossa natureza é pecaminosa? Ela é.
A nossa luta pela santidade é constante? Deve ser. Temos que buscar sempre andar e crescer na palavra do Senhor. O pecado pode acontecer? Não, não pode. Ele é um acidente em nossas vidas. Mas se eu estou na igreja há um mês, e se eu estou na igreja há 45 anos, deveria ter uma crescente de santidade na minha e na sua vida, porque a palavra nos foi dada. Quantos sermões nós já ouvimos? Quantas vezes já viemos à igreja? Quantas vezes já lemos a palavra do Senhor? A sua devocional diária tem sido feita? O culto doméstico familiar tem sido feito? Se a resposta é sim, a chance de crescermos em santidade é grande, porque estamos expostos à palavra do Senhor, quem nos transforma. Mas se a resposta é não, eu não tenho feito minha devocional, eu não tenho feito meu culto doméstico, a chance de retrocesso espiritual é muito grande também. Então não adianta ser uma vida puramente ou meramente religiosa, fria e muitas vezes falsa. Só vir à igreja no domingo e achar que estou me alimentando aqui, enchendo o tanque, para viver então uma semana onde eu vou esmoecendo, e aí vem o domingo que vem de novo, enche o tanque novamente. Essa ideia ela é ruim. É necessário virmos, claro, sempre à casa do Senhor, mas eu continuo me alimentando em casa também. E ainda enquanto dormimos, o Espírito nos ensina como a palavra nos diz, porque há conteúdo. Me aproximo do Senhor, o Senhor fala comigo, meu coração está cheio, minha mente é transformada, meu coração é purificado, dia após dia. Esse é o processo ao qual o crente se apresenta. E uma questão aqui que eu queria comentar também. Temos que ter em mente que os pensadores reformados são minoria dentro da cristandade. Embora nem sempre tenha sido assim. Cremos que essa é uma doutrina bíblica, mas precisaremos saber também que grandes segmentos da igreja atual veem as coisas de modo diferente. Por que é importante falar isso? Porque de repente, só o pastor René está certo, só a IPB de Mariava está certo e o mundo todo está errado. Talvez você se questione isso. Por quê? Porque quando a gente olha aí fora, todo mundo parece que converge numa outra doutrina. Todo mundo vai ser salvo. É isso aí, todo mundo é filho de Deus. Ah, é assim mesmo. Pecou, traiu, deu um problema, está numa vida de pecado constante. É assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente parece que está sozinho muitas vezes. Talvez seja essa a impressão que você tenha, não sei. Nós não estamos sozinhos, graças a Deus. Mas cada vez temos nos tornado minoria no mundo caído, aonde, me permitam a crítica, as paredes cada vez mais vão ficando preta, o púlpito é trocado por show, a palavra é reduzida, os cânticos explodem no tempo, né? Eu venho para a igreja e canto por 2 horas, leio 5 minutos de palavra, a pregação é soft e alisa o meu ego. Não cresceríamos em santidade se isso fosse verdade. Daí a importância de não olharmos só para o lado. Eu digo só porque nós não somos alienados, nós olhamos para o lado sim. A gente mede a realidade ao nosso redor, mas a força para continuar vem do Senhor. Então nos apeguemos à palavra. A visão oposta à expiação limitada é crida por católicos romanos, igrejas ortodoxas gregas, ortodoxas russas, luteranos e até mesmo os nossos irmãos arminianos, que infelizmente até muitos presbiterianos dirão crer que todos irão para o céu. Não se espante se encontrar isso, mas nossos símbolos de fé dizem que não. E qual é a importância de lermos também os nossos símbolos de fé? A verdade emana da palavra de Deus, mas os símbolos de fé funcionam como travas que nos mantêm aqui. Existem variações de interpretação em alguns momentos, mas o range, o span de variação reduz muito, e eu fico cada vez mais centrado aqui, caminhando no caminho que Cristo apresenta à sua igreja. Charles Spurgeon argumenta que aqueles que negam a redenção particular, o que chamamos de expiação limitada, são os que realmente limitam a expiação.
E ele escreveu assim, me permitam ler porque é um raciocínio interessante. Muitas vezes nos dizem que nós, presbiterianos, limitamos a expiação, porque afirmamos que Cristo não dirimiu todos os homens. Caso contrário, todos os homens seriam salvos. Ora, nossa resposta a isso é que, ao contrário, aqueles que pensam diferentes de nós é que limitam, nós não. Os arminianos defendem que Cristo morreu por todos os homens. E aí, aqui vai ter um pequeno diálogo, né? Pergunte-lhes, o que querem dizer com isso? Cristo morreu de modo a assegurar a salvação de todos os homens? Uma pergunta. Eles retrucam, não, certamente não. Isso seria universalismo. Fazemos-lhes então a pergunta seguinte: Cristo morreu para assegurar a salvação de qualquer homem em particular? Como se fosse a expiação limitada? Eles respondem, não também. E aí eles são obrigados a admitir a seguinte afirmação: não, Cristo morreu para que qualquer homem pudesse ser salvo se, aí tem o se. Então eles creem que qualquer homem poderia ser salvo se, e qual é a resposta? Se crescem em Deus. Então, enquanto nós dizemos que Cristo morreu pelo seu povo, e aí existe uma restrição sim, de povo, a visão arminiana é que Cristo morreu como se fosse para todos, potencialmente para todos. Mas eles vão dizer, não foi para todos, somente para aqueles que se convertem, que creem. Então, na verdade, o se designa o potencial da eficácia. Então, só pode ser salvo aqueles que abrirem a porta do coração e crerem. Ou seja, a eficácia da morte de Cristo está na mão do homem, não está na mão de Deus. Daí a ideia de que sim, eles são quem restringem, porque colocam no homem a capacidade de ser ou não ser salvo. E é caminhando para o fim já, nosso horário está voando aqui. Pode pôr lá, por favor, no próximo. Isso, tratando um pouquinho de crença e descrença, estamos caminhando para o fim. Alguns argumentam que a expiação é uma expiação real por todos os pecados do mundo todo, mas que nem todas as pessoas são salvas, não porque seus pecados não sejam expiados, mas porque elas não creem em Jesus e, portanto, não aceitarão o Evangelho. É como um presente que não se pode forçar o outro a aceitá-lo. Isso não é verdade, meus irmãos. Sabemos também, como parte da tulipe que vimos aqui, lá no comecinho, a graça é irresistível. Então, se nós somos salvos, isso nos é apresentado, como conversávamos esses dias aqui na casa do pastor, quando as escamas caem dos olhos, não tem como resistir. A gente passa a enxergar como vivíamos. A verdade agora está posta aos nossos olhos. E não tem como a gente falar assim, é verdade, Cristo existiu, Ele morreu, essa obra é maravilhosa, mas hoje não, passa amanhã. Porque na verdade seria esse o discurso. Eu quero acabar aquela questão lá, o meu namoro com aquela pessoa que não é crente, eu gosto tanto dele, depois eu venho para a igreja. Aquele meu trabalho me força a fazer coisas que não agradam ao Senhor, eu vou ficar lá mais um tempo, depois eu venho. Eu tenho que ir para a igreja, o pastor vive falando comigo, mas eu estou vivendo uma condição aqui marital que não agrada ao Senhor, daqui a pouco eu vou para a igreja. Meus irmãos, a graça é irresistível, o chamado é eficaz. Cristo se apresenta, quando nossos olhos abrem, a gente não resiste a essa verdade maravilhosa, a gente deseja essa verdade maravilhosa, porque como o nosso irmão aqui compartilhou a própria dor, os nossos dias pertencem ao Senhor, e não somente por medo da morte, não deveria ser, mas isso também faz parte do pacote. Eu posso viver mais um dia, eu posso viver mais 50 anos, mas quando a gente como crente enxerga a verdade,
eu não quero viver mais nem um minuto longe da graça do Senhor, porque a gente sabe que se eu tivesse que prestar conta pelos meus pecados, eu não seria capaz. E se tem uma coisa que nós não deveríamos fazer é orar assim: Senhor, dá o que é meu, me dá aquilo que por merecimento eu mereço, porque aquilo que mereceríamos é o inferno. Nós temos que pedir ao Senhor a graça, que Ele nos presenteie com a graça de Cristo, e por aquilo que for alcançado por Cristo, que foi a possibilidade de que estivéssemos ou que estaremos com o Senhor no céu durante toda a eternidade. Daí isso fará sentido. Eu coloquei aqui algumas referências. Eu vou pular um pouco, coloquei aqui umas questões. Pode passar, por favor, próximo. Eu já tratei um pouquinho desse diálogo, daquele que crê ou que não crê, então eu vou pular essa parte, pode passar. Tem aqui algumas referências bíblicas. Se os irmãos pudessem me ajudar rapidamente, talvez a gente não leia todas, mas seria importante que lêssemos algumas. Isaías 53:8. Quem pode ler, por favor? Neuma, pode ler para mim, por favor? Isaías 53:8. Mateus 1:21. A irmã lá atrás. Então grava aí, Mateus 1:21. Mateus 20:28. Obrigado, minha irmã. Lucas 1:68. Ok. João 10:11. Quem pode ler João 10:11? Ok. Eu vou pular e vou pedir para minha esposa ler Romanos 8, de 28 a 32. Aí, na sequência de quem memorizou, pode ler, por favor, Isaías 53:8. São pelos juízos e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Foi ferido, e Cristo foi ferido pela transgressão do seu povo, os nossos pecados. Se você hoje de manhã, criança, antes de sair de casa, ou ontem à noite, antes de dormir, pecou, ou fazendo birra, ou mentindo, ou desobedecendo o papai e a mamãe, esse seu pecado foi um dos quais Cristo levou na cruz. Essa é a ligação das nossas crianças que aqui estão com Cristo. Isso é realidade para mim, para o pastor e para a mais jovem criança dessa igreja. Cristo é real para todos nós, a obra é real para todos nós. Próximo. Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O único que pode nos salvar dos nossos pecados é Cristo Jesus. Próximo. Resgate por muitos é a palavra-chave. E lembre-se, meus irmãos, Cristo é Deus. Nunca duvide disso. Cristo é Deus. Vivia na eternidade, se fez homem, encarnou. Isso já seria por si só humilhante ao nosso Cristo. Tornar-se em forma humana, viver a vida. Cristo passou frio, calor, sentiu medo como homem, sim. Cristo é homem e Cristo é Deus. Hoje está no céu com seu espírito, sim, mas com seu corpo também. Ele entende o que nós vivemos, ele sabe o que nós passamos, mas ele nunca pecou. Mas ele se entregou e fez essa obra maravilhosa por muitos. Próximo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O foco aí é o seu povo, povo que lhe fora dado pelo Pai, e o qual ele não perderia nenhum. João 10:11. Quem mais poderia ser chamado de bom pastor? Quem poderia dizer de si mesmo: eu sou um bom pastor? Então esteja pronto a dar a vida. E ainda que muitos nós, me dirijo aos presbíteros também dessa igreja,
nós também somos pastores do rebanho, pastores de tempo parcial, como chamamos de responsabilidade de sermos regentes, mas à luz das Escrituras, só tem um ministério, que é o de presbítero. Nós somos pastores também. E quem de nós poderia dar a vida, e ainda que dessemos, não teria efeito eterno? Só Cristo pôde fazer essa obra maravilhosa. E aí, pulando, se eu não me engano, agora para Romanos já, certo? Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Diremos, pois, a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não colocou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nessa última passagem, aqueles que foram de antemão conhecidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados, são também aqueles por quem Cristo morreu. Eles são os que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para que pertencessem a Jesus Cristo. O céu é uma realidade para os crentes em Jesus Cristo. Ninguém mais deveria esperar pelo céu, senão aqueles que compreendem que pelo sangue de Cristo foram inseridos nesta obra. E o último slide, próximo. A obra de Cristo na cruz não foi uma salvação hipotética para crentes hipotéticos, mas uma salvação real e definitiva para o povo escolhido de Deus. Uma redenção que não redime, uma propiciação que não propicia, uma reconciliação que não reconcilia e uma expiação que não expia, não podem ajudar ninguém, mas uma redenção que redime, uma propiciação que propicia, uma reconciliação que reconcilia e uma expiação que expia, revela uma graça extremamente surpreendente da parte de Deus e nos convida a descansar, não em nossos méritos próprios, mas nele e em sua obra consumada. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, que encarnou, viveu, morreu por nós, e que nele possamos ser chamados de seu povo, e aí sim que possamos almejar pelo céu. Entender essa doutrina é muito mais do que sermos meramente presbiterianos que entendemos um ponto. Transforma a nossa visão de vida, tranquiliza e acalma a nossa mente, e nos dá ainda mais razão para glorificar Deus. Por que glorificar alguém que eu não conheço? Agora, quando eu amo a Cristo, entendo a obra e vivo essa obra, agora eu tenho razão plena para me entregar a Ele, dizer não ao mundo e andar tão somente na dependência dEle.